Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao último webinar deste ciclo de ateliês de negócios do projeto Getting Business. Este último webinar é sobre o tema sustentabilidade no agroalimentar e vamos ter três speakers convidados. Carlos Lacerda, diretor da CH Global Network, Alexandra Ribeiro e Susana Campos, por parte da direção da Grow Green Food Association. Este webinar, tal como os anteriores, vai estar dividido em três partes. Uma primeira parte será assegurada pelo Carlos Lacerda, com uma apresentação mais global sobre as oportunidades de novos negócios no agroalimentar, as novas tendências de negócio. Depois iremos ouvir o testemunho da Alexandra e da Susana, portanto da Grow Green Food Association, e no final terá uma parte dedicada a questões que poderão ser lançadas por vocês no Q&A, que aparece aqui na barra debaixo do vosso ecrã, e também será lançado um pequeno questionário de avaliação deste webinar, que agradeço desde já que participem e que respondam. Sem mais demora, então passo a palavra a Carlos Lacerda. Carlos, muito obrigada. Bom dia, Raquel, bom dia, Alexandra, bom dia, Susana, e bom dia a todos os que estão em direto a assistir a este webinar. Antes de mais, agradecer aos promotores deste projeto Getting Business por me terem convidado a participar e a fazer aqui uma apresentação. A minha apresentação, que durará cerca de 25, 30 minutos no máximo, terá uma primeira parte em que vamos fazer um enquadramento deste tema. O tema que nos traz aqui hoje é a sustentabilidade no agroalimentar. Portanto, far-vos-ei sem grande... Enfim, tentando não ser demasiado académico e demasiado aborrecido, um enquadramento geral do tema da sustentabilidade no agroalimentar, e depois, numa segunda parte, teremos a oportunidade de partilhar convosco uma série de case studies de empresas, startups, quase todas tecnológicas, que foram criadas recentemente e atuam em algumas destas áreas que eu vou ter a oportunidade de vos apresentar. Vamos compartilhar a tela e portanto, fazer-vos aqui como digo, um overview sobre o que é a sustentabilidade, ou como é que hoje se chegou, se está a caminhar cada vez mais para este tema que é super atual da sustentabilidade. A agricultura na Europa, basicamente na Europa, a seguir ao pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, tinha um problema grave. É que, de facto, não havia pessoas para trabalhar no campo. Enfim, tinha havido a guerra, houve milhões de mortos, quase todos jovens, etc. E, portanto, houve uma grande destruição do aparelho produtivo e grande mortandade populacional. Portanto, era necessário dar de comer às pessoas. Havia terra, mas não havia maneira de a cultivar e a fazer produzir. Portanto, a grande generalidade dos países começou rapidamente a desenvolver modelos tecnológicos agrícolas que suprissem, de facto, esses dois problemas que nós tínhamos, que era a incapacidade de plantar e de produzir e de colher e de ter alimentos disponíveis. Até aí, a agricultura, como julgo que imaginarão, era a agricultura do burro e da charrua, não é? Quer dizer, mesmo em toda a Europa era assim. E deu-se rapidamente uma grande revolução com a introdução de tratores, com a introdução de agroquímicos, de químicos de origem industrial, que rapidamente fizeram, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como na Rússia também, aumentar enormemente a produção agrícola. Mas aumentar a que preço? Este paradigma de produção, que se chama tecnicamente modelo químico-mecânico, o que é que trouxe, todos nós sabemos, graves problemas de poluição, perdemos biodiversidade, portanto houve montes de espécies vegetais e animais que desapareceram com esta industrialização da agricultura e, conforme também hoje já todos percebemos, que contribuíram enormemente para o aquecimento global. Portanto, este modelo, além de ser extremamente danoso, tem hoje, inclusivamente, alguns limites à sua continuidade, porque uma das coisas que fez crescer este modelo
foi o melhoramento genético, portanto, os milhos híbridos, a manipulação genética de plantas, etc, etc, que é uma coisa que a ciência acha que hoje está quase no limite. Portanto, já não é possível melhorar geneticamente muito mais as plantas para a produção agrícola em grande rendimento. Pelo contrário, os inputs químicos, o gasto de água, o regadio, etc, 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 também já estão no seu limite. As perdas de biodiversidade, como todos sabemos, foram enormíssimas, não é? De facto, destruíram-se centenas, milhares de espécies vegetais, ficando apenas umas quantas que eram muito produtivas, todas as outras se deitaram fora. E, sobretudo, este modelo é extremamente sensível aos preços do petróleo. Portanto, qualquer pequena alteração nos preços das energias fósseis impactam terrivelmente neste modelo. Portanto, estamos hoje a caminhar, desde há 10 anos para cá, houve um grande debate em várias instituições, e na academia, e nas grandes instituições na ONU, na União Europeia, para aquilo que se chama um novo modelo de intensificação agrícola sustentável. Porquê a intensificação? Porque nós vamos ter necessidade de produzir mais alimentos. A população mundial continua em expansão, pelo menos estão feitas essas projeções, depois estabilizará, por alturas de 2050 irá estabilizar, mas está ainda a crescer até aos 9,5 mil milhões de habitantes, portanto é preciso alimentar essas pessoas. Portanto, o modelo agrícola tem que ser mais produtivo, mas esta intensificação do modelo irá passar, sobretudo, por ganhos de produtividade, valorizando melhor o capital natural, portanto, as plantas, os solos, os chamados serviços do ecossistema, desde a polinização, desde a conservação, a conservação dos solos, etc, etc, etc. Não vou alongar muito aqui. E, utilizando mais eficientemente os fatores da terra, a chamada agricultura de precisão, não sei se já ouviram falar disso, já leram alguma coisa, já terão oportunidade de se relacionar com isso, que irá permitir poupar muita água, poupar muitos tratamentos, tornar as colheitas mais eficazes, etc, 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 e utilizando, tanto quanto possível, uma biodiversidade natural na forma de encontrar maior resiliência à proteção das culturas. Ou seja, há uma grande insatisfação e o modelo já se viu que é sustentável, estamos neste momento a caminho da agricultura sustentável, mas quando falamos de sustentabilidade, a sustentabilidade nunca é ambiental, nunca é só ambiental. Só existe sustentabilidade se, por um lado, conseguirmos obtê-la em termos ambientais, em termos económicos e em termos sociais. Portanto, hoje em dia, o conceito de sustentabilidade, enfim, de todas as pessoas que trabalham e que se dedicam a estes temas, tem em conta que só a sustentabilidade tem 3 pilares, que são os seus pilares fundamentais: ambiental, económica e social. Há, de facto, uma série de indicadores que depois nos permitem atuar e gerir diversos fatores justamente para atingir esta sustentabilidade nestas 3 dimensões. Estão aí uns quantos e, portanto, hoje em dia as políticas e até a atuação das empresas que estão no setor agroalimentar, em toda a cadeia, começando da produção agrícola até à distribuição, se fazem tendo em conta, efetivamente, a gestão de vários indicadores, dos quais eu tenho aí alguns listados. Eu, ontem, quando estava aqui a preparar algumas notas, fui ao site da FIPA, que é a Federação das Indústrias Alimentares Portuguesas, e tem lá 34 problemas sobre as questões ambientais que nos dão bem uma noção de quantas frentes, de imensas frentes, onde hoje se jogam efetivamente a gestão e a atuação para tentarmos sair airosamente deste enorme desafio que temos atualmente, que é, de facto, um modelo que nos conduziu a um ponto que é um ponto de quase ruptura. Não é? Portanto, desde a questão dos plásticos, a recolha de PET, até à questão da circularidade na indústria alimentar, até à questão energética, efetivamente, hoje está-se a repensar imenso toda a questão energética da indústria agroalimentar, mesmo a questão da biodiversidade. Quando nós estamos na indústria, quando produzimos alimentos, estamos também preocupados com toda essa questão que existe a montante
os plásticos, que são cada vez mais um problema gigante, o desperdício alimentar, julgo que sabem, mas de toda a comida produzida, quase 30% é deitada fora, portanto há aqui um desperdício enorme, também se está a atuar nessa área. A questão das embalagens, o plástico que surgiu em força há 40 anos é hoje usado maciçamente em toda a indústria alimentar e é um problema tremendo. Portanto, está-se neste momento a trabalhar noutro tipo de polímeros, nomeadamente alguns orgânicos e nomeadamente alguns a partir do leite, justamente para tentar encontrar embalagens que possam substituir todas esses milhões de toneladas de plástico que nós hoje em dia temos na indústria alimentar. O lixo marinho, que também em grande parte vem, na grande parte, 80% a 90% vem efetivamente da atividade das indústrias alimentares. As embalagens retornáveis, quer dizer, nós antigamente comprávamos uma garrafa de água ou de cerveja e voltávamos a levar lá a garrafa, portanto não poluíamos nada. Porque é que hoje temos que deitar ao mar e deitar fora milhões e milhões e milhões? Portanto, é outra questão que está também em debate. A própria agricultura biológica, dando aí um contributo, hoje já representa 6% de toda a produção agrícola, justamente tentando fomentar esses modos de produção, porque por aí também conseguimos, de alguma forma, atenuar todos estes problemas que vos falei, a descarbonização da indústria, as compras públicas, que podem ter aqui também um papel muito grande, efetivamente, nestes problemas. Hoje todos vemos que o governo anda todo de carros elétricos e, portanto, há decisões públicas que se tomam que podem reduzir estes impactos. Também na questão alimentar é possível haver políticas de compras públicas que fomentem esta economia sustentável em termos de agroalimentar. E depois toda a gestão de fundos. Os fundos europeus foram profundamente remodelados justamente com medidas agroambientais para efetivamente começar a conduzir a agricultura numa outra direção que eu falei há pouco. Enfim, questões da pegada ambiental e tudo, são alguns dos problemas que estão no site da FIPA, da Federação das Indústrias Alimentares Portuguesas. Portanto, significa que isto está no cerne das preocupações da indústria e há muita gente que está a dar passos importantes neste sentido. Eu posso-vos revelar aqui, por exemplo, grandes grupos de distribuição, como a Sonai Distribuição, tem neste momento um grupo de trabalho constituído por muitas pessoas, mais de uma dezena, justamente a estudar com os seus fornecedores a forma de diminuir ou de eliminar o plástico nas embalagens. Todos nós já percebemos que dentro de 3 ou 4 anos, pura e simplesmente não pode haver plástico nas embalagens industriais. Portanto, os grandes grupos já estão neste momento, da distribuição inclusive, estão neste momento a trabalhar na procura de soluções que todos sabemos que têm que acontecer ou que terão que acontecer muito rapidamente. Entrando na segunda parte, a nossa consultora, justamente por encomenda dos promotores deste projeto, da Associação Empresarial da Beira Baixa, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, foi-nos encomendado um estudo de tendências de novos negócios tecnológicos em 4 países da Europa: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E, portanto, nós neste trabalho que eu coordenei, fomos analisar cerca de 400 startups consideradas as startups de referência nestes 4 países e digamos que estudámos estas empresas e recolhemos alguns casos de sucesso que são apresentados e que nos parecem casos exemplares que são apresentados neste estudo. O estudo, que estão aí a ver a capa, o frontispício, está disponível no site, podem fazer o download, que é gratuito, e irão encontrar de facto lá toda essa análise que nós fizemos de tendências de novos negócios de cariz tecnológico na Europa, as chamadas startups. Dentro deste grupo, nós encontramos e selecionamos toda uma série de empresas que se dedicam à área do agroalimentar. Alguns estão desenvolvidos nesse estudo e, portanto, o caso é apresentado com mais alguma profundidade, mas toda a lista dessas 400 aparece no final do estudo, portanto, podem lá ir, podem localizar as empresas, porque aquilo está por indústria, por setor de indústria. Por setor fazendo food, aparecem todas aquelas startups
que nós localizamos e que são de referência a nível europeu nesta área. E eu, para esta apresentação de hoje, fui buscar aqui talvez uma dúzia de exemplos que quero partilhar convosco, que nos parecem muito interessantes e inspiradores e que se inserem de alguma forma nesta corrente de sustentabilidade do agroalimentar, sobre a qual vos falei anteriormente. Um dos case studies é francês, é muito interessante. É uma empresa que produz alimentos, quer para piscicultura, quer para pet food, a partir de insetos. Portanto, eles cultivam e desenvolvem um inseto que se chama o gorgulho do trigo, vocês sabem o que é, o gorgulho de cereais. Portanto, criam aquilo de forma industrial e fazem milhões de quilos daquilo. Depois é tudo sequinho e é tudo trituradinho, tem um nível proteico enorme e imenso e, portanto, dá para incorporar na alimentação, nomeadamente na piscicultura, para fazer pet food, enfim, para a alimentação animal. É, de facto, um dos casos notáveis, que, aliás, vem descrito no estudo. Tem uma valuation como startup de 750 milhões de euros, portanto, é quase um unicórnio. Tem por detrás disto um deep learning, portanto, houve imensos investigadores de várias universidades que participaram no desenho e na produção deste projeto. E aí na apresentação, que aliás depois também fica disponível no site, tem o próprio link se quiserem ir dar uma vista de olhos e estudar mais aprofundadamente este caso que nos parece interessante e que se insere naquelas preocupações de sustentabilidade que nós falamos. Depois, este é um caso francês também, bastante interessante, uma startup que já tem hoje uma valorização de 150 milhões de euros, em que está na zona de Paris, cultiva hortas agrícolas em contentores marítimos, portanto, tem uma zona onde tem umas estufas dentro de contentores marítimos que reaproveitou e que entrega, portanto, cultiva frutas e legumes e que entrega dentro de 1 hora às pessoas que fazem encomendas e, tanto quanto nos diz este caso, são de facto frutas e legumes cultivados de formas sustentáveis, com muito sabor, livres de pesticidas e aqui sublinho um dos aspectos que também é muito relevante na pegada de carbono, que é eles são entregues na zona de Paris, portanto num raio de 15 km. Não é necessário transportá-los do sul de Espanha ou de Marrocos, fazendo caminhões percorrer mais de 2.000 km, com tudo o que isso implica em termos de pegada de carbono. Estes são produzidos localmente a menos de 15 km e, como digo, aliás, em método de produção interessante, que é dentro de contentores e sem utilização de agroquímicos, químicos sintéticos, nem pesticidas. Mais uma vez estão aqui na apresentação os links e algum artigo do jornal também, está aí outro link, se quiserem aprofundar. Esta aqui é uma outra startup francesa em que propõe algumas formas de alimentação diferentes e muito direcionadas aos millennials e às novas. E sobretudo porque hoje a própria forma de fazer refeições está desestruturada, não há mais as 4 refeições do dia. Nós hoje fazemos snacking durante o dia, vamos comer um iogurte, vamos comer uma peça de fruta, etc, etc. E esta startup francesa dedicou-se de facto a produzir quer barritas, quer saquetas, quer pequenos boiões, justamente com novos tipos de alimento altamente proteico e equilibrado e que não contém também produtos artificiais na sua composição. É um caso de estudo que eu acho também é interessante. Depois, hoje, na segunda parte, vamos ter um caso português que nos vai falar de um projeto eventualmente semelhante a este. Este é um caso francês, em que basicamente são produtos artesanais de mercearia e de charcutaria, frescos do agricultor, que são entregues na zona de Paris também e que
e que são entregues, portanto, muito rapidamente. O conceito é fazer chegar o campo mais rapidamente ao prato e é um caso também que eu reputo bastante interessante se depois quiserem explorar. Este aqui é um outro caso completamente diferente, em que há uma empresa francesa chamada Foodless, em que basicamente eles propõem às PMEs instalar uma cantina dentro do seu escritório. Portanto, são eles que fornecem os frigoríficos, são eles que desenham o layout e que desenham mais ou menos a oferta do produto que tem que estar nesses frigoríficos, fornecem as refeições frescas todos os dias, que metem nos seus frigoríficos e, portanto, permitem às empresas terem disponíveis uma pequena cantina, conforme eles dizem aí, com uma oferta saudável, variada, sem aditivos nem conservantes e que respeita o ambiente. Portanto, é um caso interessante, porquanto não só é um caso que nos conduz para a conveniência, que é cada vez mais importante nas startups e nas novas empresas, novas tendências. A tendência de conveniência é muito forte, mas este não só tem conveniência, como também tem uma preocupação ambiental e de sustentabilidade que eu acho que é importante. Este é um outro caso bastante diferente. É um caso que, embora feito em França, na Inglaterra, está dirigido aos pequenos agricultores da zona, portanto, da costa leste da África, Quénia, Tanzânia, etc., em que eles disponibilizam uma app para os pequenos agricultores poderem conversar entre eles, poderem saber onde é que há sementes mais baratas, onde é que se podem encontrar alfaias, ou o que é que podem arranjar, etc. Fantasticamente, acreditem ou não, esta app em África, nesses países, já tem neste momento quase 3 milhões de pequenos agricultores africanos que vão à app ver coisas, portanto, que aderiram a esta aplicação e que, efetivamente, para eles é uma ferramenta de extrema utilidade, justamente também para que a agricultura sustentável que eles próprios praticam possa ser mantida e possa ser fomentada. Um outro caso, este é interessante, um outro caso inglês que nos aparece aqui e que, enfim, alguns dos que estão aqui que são pais e que têm filhos vegan têm uma grande dor de cabeça porque de repente é preciso fazer as refeições para a filha ou para o filho que é vegan e isso causa enormes transtornos a nível doméstico e familiar. Pois bem, esta startup com sede em Londres faz e entrega, tem um delivery e, portanto, leva à casa as refeições vegan justamente para as pessoas que adotaram esse modelo de alimentação e que, por qualquer motivo, em casa não têm possibilidade de o fazer, etc. Portanto, é uma startup que já tem uma valuation de 54 milhões de euros e que faz e entrega refeições vegan. Enfim, o site é interessante, tem muita oferta, tem uma série de coisas e depois, normalmente, como acontece com estas startups, desenvolvem todos os modelos de engagement em que fazem receitas, têm fórum, têm discussão, etc. É um modelo também interessante que eu diria que se quiserem perder algum tempo a vê-lo, não será tempo perdido, mas tempo bem emprego. Este é um caso conhecido já há vários anos, um caso já com alguns anos e que é um case study em vários pontos do mundo, ela é citada em muitos pontos do mundo, que é a Olio. A Olio é uma free app em que os vizinhos a quem sobrou comida dizem eu tenho aqui sobras em casa, portanto quem quiser pode cá vir buscar. Funciona essencialmente em Londres, tem cerca de 2 milhões de subscritores e funciona num modelo muito interessante de voluntariado e de muito engagement com a causa e consegue efetivamente diminuir o desperdício alimentar das nossas casas quando nós temos, enfim, todos nós deitamos comida fora, às vezes com sobra que fica esquecida no frigorífico, etc. E esta app veio de resolver esse problema da comida sobrante, aproveitando para quem dela precisa numa base de vizinhança. Portanto, é uma comunidade de partilha de sobras que acho que é um caso muito interessante mesmo numa sociedade urbana como nós temos.
Este é um caso espanhol que se dedica a produzir, portanto, sistemas para a agricultura de precisão, não só analisando os micróbios, a composição microbiótica da terra, no sentido de ela poder produzir melhor esta ou aquela cultura, mas também, através da internet das coisas e de uma série de tecnologias e sensores, de facto aconselhar o agricultor sobre o estado de desenvolvimento das culturas, onde é que tem que regar, não é? Isto é, por exemplo, é um caso muito frequente, um campo muito grande de milho, em que só uma parte é que necessita de água. Normalmente a agricultura de desperdício regava o campo todo. Hoje em dia é chamada agricultura de precisão, nós vamos só regar exatamente aquela parte do campo e não desperdiçamos água. Portanto, este modelo que integra drones, que integra fotografias por satélite, que integra sensores, etc, 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 eu devo dizer que isto já se faz cá em Portugal, portanto em Vila Real há um departamento que faz rigorosamente isto que vocês estão aí a ver na tela, só que nós ainda não ganhamos dinheiro, ainda não montamos uma startup com isto. Em Valladolid há de facto uma empresa que tem já uma valorização de 24 milhões de euros, conforme podem ver aí, que faz todo este pacote e que o serve aos próprios agricultores. Aliás, neste momento já deram um salto para os Estados Unidos, já estão na Califórnia, já têm uma sucursal em São Francisco e estão justamente a comercializar também este tipo de serviços junto dos agricultores americanos. Finalmente, ou quase finalmente, um caso português que é muitíssimo interessante, que é o marketplace para vender peixe em alto mar. Ou seja, este é o caso de um engenheiro das Caldas da Rainha, que eram engenhocas, já o pai trabalhava na Portugal Telecom e era um homem das telecomunicações e não sei o quê. O filho é engenheiro e é um homem extremamente dinâmico e altamente empreendedor. Resolveu falar com os pescadores de Peniche e dizer assim, ora bem, vocês em alto mar apanham um congro ou apanham uma garopa ou whatever, se quiserem vocês vendem logo isto online, porque eu tenho do outro lado conectados uma série de restaurantes que querem comprar este peixe e aquele, e portanto fazem logo um leilão, quando chegam à terra já tem lá o comprador e já tem o preço combinado, etc. Utilizando sobretudo tecnologias de blockchain, mas também outro tipo de tecnologias, como podem imaginar, efetivamente a BitClick faz exatamente isto, que é uma lota eletrónica em que o barco em alto mar, à medida que pesca, que captura um peixe qualquer, imediatamente tem do outro lado um comprador e faz as transações online através desta aplicação. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Acho que cumpri o tempo que me tinha comprometido. Portanto, Raquel, a minha apresentação terminou, depois fico disponível, obviamente, para as questões que quiserem colocar sobre algum destes casos ou algum dos aspectos que eu aqui foquei. Muito obrigada, Carlos, pela excelente apresentação. Passo então agora a palavra a Alexandra Ribeiro. Alexandra, tem que ligar o som. Tá. Já está. Muito bom dia aos colegas speakers, o Dr. Carlos Lacerda e a Susana Campos estão aqui comigo neste webinar. Bom dia a todos que estão a assistir a este pequeno webinar. Eu queria em primeiro lugar agradecer pelo convite que foi feito à AgroGreen Food Association. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, portanto teve aqui a fazer-se uma série de apresentações sobre startups e portanto modelos de negócio. Nós não deixamos de ser um modelo de negócio, no entanto fica aqui absolutamente claro que somos uma associação sem fins lucrativos. E então nós resolvemos, os outros estudantes de doutoramento, do doutoramento em desenvolvimento de sociedades e territórios, e com competências e com áreas de especialização muito diferentes, resolvemos juntar-nos porque o doutoramento estava-nos a dar uma componente científica, portanto todos nós somos trabalhadores já há muitos anos, uma componente científica e começamos a perceber num determinado momento que nas áreas em que estávamos a estudar o apelo e o chamamento da responsabilidade social estava a ser muito forte e portanto resolvermos juntar-nos e organizar-nos juridicamente e fizemos-lo através de uma associação sem fins lucrativos. E portanto o que é que nós pretendemos dar resposta?
pretendemos dar resposta nas áreas da agricultura, na área do ambiente, na área da alimentação e na área da economia social. Portanto, o nosso objeto social, e também um pouco para ir de encontro a todas as nossas áreas de atuação e às nossas especialidades, foram nestes 4 domínios, portanto, a economia social, a agricultura, o ambiente e a alimentação. E, portanto, o que pretendemos como associação é intervir nestas 4 áreas da sociedade e desenvolver projetos e contribuir de uma forma, consigamos de certa forma atingir um caminho mais saudável e mais sustentável. Eu gostava de saber se eu consigo partilhar ecrã, não consigo? Deixa-me cá ver se eu tenho aqui, não, tinha que abrir aqui, eu tinha aqui aberto o site para conseguir partilhar. Está partilhado ou não? Estou a conseguir partilhar o site. Está aqui, pronto, ora vejam se eu consegui agora. Sim? Muito bem, pronto. Este é o nosso site. Nós temos aqui a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Eu penso que, portanto, temos como visão ser reconhecida como a associação de referência no âmbito do desenvolvimento sustentável. A nossa missão de representar e defender os interesses dos associados e de desenvolver as iniciativas no âmbito da agricultura, do ambiente, da alimentação e da economia social, portanto, respeitando sempre os princípios do desenvolvimento sustentável. E, portanto, os valores que nos pautam são estes que aqui estão, eu penso que vocês conseguem ver: entusiasmo, credibilidade, ambição e cooperação. Portanto, no fundo, aquilo que nos juntou foi a vontade de fazer com que este mundo fosse um mundo melhor, não é? Portanto, foi mesmo o apelo da responsabilidade social e foi mesmo o apelo de conseguirmos juntar aqui uma série de competências nossas para conseguirmos atingir estes objetivos. Portanto, o que é que nós fazemos? Deixa-me ver aqui, atividades. Portanto, fazemos tudo isto que aqui está, organizamos reuniões, fazemos debates, promovemos a troca de informação entre associados e profissionais de instituições diversas, fomentamos a colaboração com as universidades e com outras instituições públicas ou privadas, que no fundo é o que nós estamos aqui a fazer, portanto, a colaborar e a conseguir partilhar a nossa experiência e, portanto, contribuir de certa forma com este nosso caso, para mostrar que é possível as pessoas organizarem-se, é possível conseguirem, juntando saberes e competências, atingir determinados objetivos. Promovemos atividades de interação nacional e internacional, organizamos conferências, estudos, fazemos reuniões, portanto eu penso que não vale a pena estarmos aqui a ler tudo, fazemos ações de formação, construímos bases de dados, portanto temos muito trabalho pelo facto de sermos todos ou doutorados ou alguns estudantes de doutoramento, temos uma componente científica muito forte, para além de toda a componente profissional, componente académica, e portanto o que nos permite dar resposta a uma série de pedidos de entidades neste domínio, portanto conseguimos construir bases de dados, promover projetos, ações, responder a relatórios, fazer este tipo de trabalho. E portanto eu queria vos mostrar aqui também quem somos, a nossa equipa, que aqui está. Não sei se estou a conseguir partilhar a equipa, eu aqui não estou a conseguir, não sei porquê. Não estou a conseguir partilhar a equipa, não sei muito bem porquê. Deixa-me voltar aqui ao início. Pronto, a equipa, eu não estou a conseguir abrir agora a equipa, portanto a direção é constituída por 3 pessoas, por mim, pela Susana Campos e pelo Marcos, que é um colega nosso brasileiro. Conseguem-me ouvir? Eu não sei porque estou aqui com um problema na partilha, portanto deve ser um problema de internet. Já consegui, pronto, aqui estamos. Depois, se quiserem e tiverem interesse, portanto se clicarem, eu vou abrir aqui o do Marcos, porque portanto tem uma pequena descrição da atividade, da função e portanto nas áreas de atuação. Portanto, para cada um de nós
temos esta partilha. Portanto, depois na Assembleia, no Conselho Fiscal temos 3 colegas, portanto o Micael, o Nuno e o Luís, e na Assembleia Geral temos 3 colegas, que é a Filipa, a Joana e a Rosângela, que também é uma colega nossa brasileira. Portanto, todos com áreas e atuações muito diferentes, portanto, eu sou da área de Direito, a Susana é da área de Biotecnologia, temos pessoas da área de Gestão, da área da Economia, da área de Comunicação Social, da área de Serviço Social, portanto, estamos com saberes e competências muito diversos para podermos dar resposta, portanto, a todas estas áreas de atuação. Portanto, o que é que nós fizemos? Portanto, constituímos a associação com o objetivo efetivo de fazer algo diferente na nossa sociedade. E, portanto, tivemos que o começar a fazer, sendo uma associação sem fins lucrativos, portanto, e assente sempre nos princípios do desenvolvimento sustentável da responsabilidade social, começamos a trabalhar. E o nosso primeiro projeto, e eu acho que aí vou passar a palavra à Susana Campos, foi o Gerações Unidas, que foi um projeto mais na área da economia social. E depois temos aqui mais 2 ou 3 projetos que vamos apresentar, porque a associação, eu apresentei assim de uma forma muito geral e de uma forma dar o mote e dar o motivo pela qual nos constituímos, mas nós não temos só um projeto, nós não somos só uma startup que fez um projeto ou que está a desenvolver uma determinada coisa, nós temos desenvolvido vários projetos em várias áreas, temos feito várias coisas. E portanto, eu acho que seria aqui interessante partilhar estes nossos últimos projetos. Vamos falar um pouco do Gerações Unidas, que é mais na área da economia social, mas temos a Promo Local, que é o nosso grande projeto na área da sustentabilidade alimentar e portanto que fará se calhar mais sentido aqui para partilhar com vocês. Temos alguns vídeos e alguns testemunhos para vos fazer chegar. Susana. Bom dia a todos, quero antes de mais agradecer a presença e a oportunidade de divulgarmos também o que é o nosso trabalho com a comunidade para o desenvolvimento dos nossos territórios. Desta forma, como a Alexandra falou, eu vou começar por apresentar um vídeo que foi no fundo o nosso projeto, o primeiro projeto com o qual a associação teve o prazer de começar este longo caminho que esperemos que seja ainda muito mais cativante e que nos junte a pessoas também com o mesmo objetivo que nós. Então, eu vou começar apenas por partilhar, deixem-me só aqui. Realmente isto, ao partilhar os vídeos, faz um pequeno intervalo. Está um bocadinho mais lento. É só aqui um segundinho. Eu vou partilhar então o vídeo. Não sei se estão a ver já a tela partilhada. Este foi o nosso primeiro projeto e ganhou um prémio 2 anos seguidos. No primeiro ano ganhámos o prémio, ficamos entre os 10 finalistas a nível nacional de todas as universidades e politécnicos. No segundo ano ganhámos mesmo efetivamente o primeiro lugar com este projeto que foi sendo desenvolvido e continua ainda em desenvolvimento em parceria com uma instituição de solidariedade social. Visitamos um passado presente para preparar um futuro com memória. O roteiro desenha-se de afetos, companhia, conversa, conforto. Partilha de silêncios, de sorrisos, de histórias contadas e escutadas. Passos simples, mas que unem gerações. Pertenço ao projeto Gerações Unidas, que é um projeto para combater a solidão, e vou à casa de pessoas idosas e falo com elas. Este é um projeto muito gratificante para mim e quem sai muito enriquecida com isto sou eu. Estou a participar no projeto Gerações Unidas. Este projeto é completamente diferente daqueles que eu tinha participado. Permite dar às pessoas carinho e permitir que elas não passem um período de solidão.
O feedback dos idosos tem sido incrível. Tem sido um projeto muito gratificante. Ser o Centro Social e Paroquial de Santo António, instituição de acolhimento deste projeto inovador denominado Nações Unidas e que foi premiado pelo Santander Voluntariado no ano passado, percebemos a importância da sua implementação dentro da nossa comunidade, com os nossos idosos da resposta social, serviço de apoio domiciliário, idosos que residem nas suas casas e permanecem nas suas casas. Sem dúvida que é um projeto muito interessante de inclusão social, de combate à solidão. O feedback é extremamente positivo, seja pelos próprios idosos como pelas respectivas famílias, e sem dúvida que pequenos gestos fazem a diferença. Portanto, este foi então o nosso primeiro projeto, que nos trouxe alguma visibilidade enquanto associação e que nos permitiu cumprir um dos objetivos, que era ligar-nos à sociedade e aos desafios que a comunidade também nos vai trazendo. Nessa sequência surgiu o nosso segundo projeto, que penso que terá mais a ver com esta nossa apresentação de hoje, que é o projeto Promo Local, que de certa forma também tem uma componente social, que é extremamente importante em todas as regiões, sobretudo as regiões mais do interior. Com esta pandemia, com a situação do Covid, tornou-se ainda mais emergente atuarmos nesse sentido, e surgiu então o nosso projeto, a plataforma Promo Local, que entretanto, dado a importância na altura em que ela surgiu, acabou por ser notícia também nos canais televisivos, e eu queria deixar-vos aqui apenas uma indicação daquilo que foi este projeto e da importância deste projeto também para a nossa região. Só para falar aqui muito rapidamente, este projeto tentou então colmatar uma falha que esteve relacionada com o problema e que surgiu na altura do Covid. No fundo foi percebermos que existia aqui um problema e tentamos responder a esse problema, que nos foi de certa forma chegando através das angústias dos vários produtores, porque ficaram sem a ida ao mercado, começaram a ter produtos em excedente, de certa forma, e também com o encerramento dos vários restaurantes aqui na região, tornou-se um bocadinho mais complicado gerir esta parte da agricultura. A solução que nós encontramos, que já tínhamos pensado durante algum tempo e que fez todo sentido nesta altura, foi encontrar uma solução para escoar esta produção. Criamos então uma plataforma que pretendeu fazer a ligação e facilitar a ligação entre os produtores e os consumidores de forma direta, sem intermediários. Desta forma também ajudamos a combater os problemas mais relacionados com o emprego, fomentando também esta componente que é importante, a tal componente social que está presente em todos os nossos projetos, de forma direta ou de forma indireta. Vou passar então muito rapidamente. José Rodrigues vem da Lijó até Vila Real vender espargos. Não eram esses os planos que tinha há um ano, quando fez a primeira colheita, e se associou a uma cooperativa em Felgueiras. A pandemia mudou o mercado e obrigou a procurar outras formas de escoar a produção. Virou-se para a internet e aderiu a uma plataforma que junta outros produtores. Normalmente as pessoas comunicam, têm um contato na plataforma, comunicam, fazem a encomenda e eu marco um dia, mediante as encomendas que vou juntando, marco um dia para fazer as entregas e faço as entregas porta a porta. O consumidor está mais em casa, no entanto também é um consumidor mais consciente e um consumidor mais informado. Utiliza cada vez mais as plataformas, as redes sociais, e desta forma nós conseguimos chegar num curto espaço de tempo a um maior número de consumidores sem necessitarem sair de casa. Francisco Mateus também aderiu à plataforma de promoção de produtos locais, criada por uma associação que trabalha na área da alimentação e agricultura sustentável. Até à crise provocada pela Covid-19, vendia quase tudo para grandes revendedores de Lisboa e do Porto. Teve de se reinventar quando as encomendas caíram com o encerramento da restauração. Trabalhamos com um produto altamente possível, em que, se o podemos hoje, tentamos o vender no máximo amanhã,
passa a palavra, vai-nos dando cada vez mais contato. Nós entramos em contato com as pessoas fazem as suas encomendas e nós garantimos a entrega do produto. Porquê é que decidiu fazer a compra a este produtor diretamente? Pela qualidade, pela frescura, não é? E é uma coisa que as entregas também devem ser enlatados, ao natural são encomendas. A internet dá-os a conhecer e garante-lhes um negócio entre altos montes. Se continuar a correr bem, é possível que o comércio eletrónico tenha vindo para ficar. Não temos palavras, que fomos esmagados por esta onda de solidariedade e a internet efetivamente é um veículo, digamos, neste momento poderoso na comercialização e na venda de qualquer produto. E depois as pessoas também o procuram, acho que não é bem só pelo preço, mas sim porque é um produto local e um produto fresco e têm a certeza que é do produtor, não é nada importado, não é nada do género. Nós sentimos que esses produtores começaram a ter uma procura superior ao normal. Todas as semanas têm dois pontos de encontro em Vila Real e noutras localidades para fazer escoar os seus produtos e, por exemplo, temos um produtor que diz que já não tem mãos a medir. Agora na segunda, depois marcamos, ou ainda durante a semana lá para quinta, sexta-feira, ou então a gente publica no... Uma forma de chegar mais próximo do consumidor e sem grandes intermediários. Para aderir à plataforma Promo Local, o produtor tem apenas de se registrar na internet ou ligar para a associação sem qualquer custo. Portanto, penso que este vídeo de alguma forma conseguiu retratar aquilo que é o nosso primeiro projeto relacionado. Oi, peço desculpa. Efetivamente, partilhar vídeos torna-se complicado. Este primeiro projeto tornou-se então um projeto que nos permitiu alavancar outros projetos a seguir. A Alexandra vai partilhar também uma pequena notícia da TSF, porque a Promo Local acabou por ser uma plataforma com uma projeção nacional. Nós iniciámos este projeto com a ideia de alavancar só a região onde vivemos, neste caso a região de Vila Real, para um problema que foi um problema emergente. No entanto, nós começamos a verificar que ao nível nacional outras associações nos pediram para partilhar a nossa plataforma para poder também ajudar os produtores da sua região e acabamos por fazer algumas parcerias ao nível nacional, em locais estratégicos, de forma a poder também ajudar outros produtores, continuando a ser na mesma um projeto local, ou seja, os produtores vendem apenas na sua região e utilizam uma plataforma que é global. Não sei se a Alexandra quer então partilhar. Eu vou aqui dar aqui mais umas informações e partilhar aqui mais um pouco sobre isto e nesta linha de educação eu estava a dizer das parcerias, como este projeto nasceu, a Promo Local nasceu, e há pouco quando estava a falar daquele outro projeto que estávamos a partilhar, aquele projeto, eu agora não me recordo aqui, o eFarm, era assim que se chamava, não era? Em que também haviam os agricultores se inscreviam e, portanto, o princípio seria mais ou menos este, depois nós começamos a ter solicitações desde o Algarve, a Extremadura e várias partes do país e, portanto, o que nós fizemos foi estabelecer parcerias estratégicas para conseguir difundir e realmente começamos em determinadas zonas do país a ver e nesta altura começou a ser um projeto com uma dimensão, já com uma visibilidade a nível nacional. A TSF convidou-nos para uma pequena reportagem que eu vou partilhar aqui com vocês. Espero que Não se consegue ouvir, Alexandra. Aproximar os consumidores dos produtores. Alexandra Ribeiro é a presidente da associação Grow Green Food, que dá vida à plataforma onde se encontram produtores e consumidores, a partir da qual podem encetar as mais diversas transações. Mel, pode ser hortícolas, frutícolas, azeite, tem vários produtores com produtos disponíveis na plataforma. Até agora estão inscritos 36, mas a região poderá ser qualquer uma
do país. Inicialmente, mais real, produtores de outras zonas. O som está mesmo muito baixinho. Não se ouve? Não, o som está muito baixo. Ouve-se melhor assim? Ou não? Não. Ouve-se melhor assim? Não se ouve nada, Alexandre. Não? Não. Pronto. Link. Consegues sair da tela? Sim. Já está. Ok. Pronto, na sequência deste projeto, nós pretendemos então facilitar a ligação entre os consumidores, os produtores e os comerciantes. Mais tarde, nós detectamos também que havia aqui uma possibilidade de alavancar este projeto a outro nível. E surgiu então a oportunidade de concorrermos a um projeto que é o A3S, que é Alimentação Saudável, Sustentável e Solidária. Este projeto foi também premiado durante este ano, em maio de 2020, num projeto também do Santander Covid 2020, fomos premiados porquê? Primeiro porque ele consegue colmatar uma falha do nosso primeiro projeto, que é a Promo Local. Nós percebemos que efetivamente havia um excedente de alimentos, de produtos agrícolas que ficava. E foi uma forma também de nós conseguirmos colmatar esta falha. Nós não temos nenhum vídeo para mostrar sobre o A3S, é um projeto que está a ser implementado, apareceu há muito pouco tempo, em maio, está a ser implementado também com uma parceria aqui na zona de Vila Real. No entanto, este projeto permite-nos, sobretudo, alavancar em três vertentes. Por um lado, deixem-me só aqui organizar-me. Por um lado, os produtores que tinham algum excedente, por outro lado, estavam famílias que estavam a passar por uma fase muito complicada, algumas devido ao Covid ficaram desempregadas, muitos restaurantes na zona fecharam. Isto foi uma forma também de colmatarmos essa falha, através de um contributo direto da associação com alguns cabazes. Surgiu então a possibilidade de, com voluntários, escolher o excedente que ficava nos campos agrícolas e, com a ajuda da associação e desses voluntários, conseguirmos entregar cabazes a famílias carenciadas. Este foi então o projeto que surgiu numa fase posterior. Esse excedente também é utilizado para fazermos sopa com os vegetais que ficam com melhor qualidade, e vai ser entregue a uma instituição de solidariedade social que faz a entrega de alimentos aqui também em Vila Real. Portanto, há aqui uma série de parcerias que se estabeleceram, de forma, por um lado, a ajudarmos os produtores, por outro lado, com a ajuda de voluntários, fazemos esta ligação que nos pareceu na altura ser um problema emergente e um desafio que nos foi colocado. Entretanto, temos também outro projeto em curso, que é um projeto sobre aldeias inteligentes. É um projeto muito interessante, com um cariz internacional, que coloca algumas aldeias em Vila Real, e pode ser também aldeias de todo o país, numa rede internacional de parceiros com a possibilidade de transportar boas práticas internacionais para as suas aldeias. Isto tem tudo a ver com a problemática da sustentabilidade. Nós vemos cada vez mais as aldeias têm desafios, os desafios estão relacionados com variadíssimas abordagens, tanto ao nível económico, no nível social ou no nível ambiental. Cada vez as aldeias também estão a ficar mais desertificadas e com uma população mais idosa, e desta forma este projeto tem o objetivo, sobretudo, de promover e de inspirar as aldeias a desenvolver e implementar abordagens estratégicas para tornar as aldeias inteligentes ao nível de toda a Europa. Portanto, é uma rede de parceiros em que a aldeia, sobretudo, vai usufruir das boas práticas de outros projetos que já existem e que funcionaram, e tem também
a possibilidade de ter pessoas especializadas em áreas completamente distintas que nos podem ajudar a aplicar esses processos ou a aplicar as ideias que nós efetivamente temos sem ter qualquer tipo de contrapartida monetária. É basicamente uma troca de ideias. Por outro lado, também temos outros projetos em decurso que foram experiências muito interessantes que nos alavancaram também a nível internacional, como por exemplo um prémio que existiu agora há muito pouco tempo, do AT Food, com ideias sobretudo relacionadas à inovação tecnológica no setor agroalimentar, mas são projetos que nos trazem alguma experiência, mas um bocadinho difíceis também, porque estamos num país cada vez mais global, não concorremos só com o nosso próprio país, mas também com todos os países da Europa que cada vez mais se aproximam devido também às redes sociais, agora a possibilidade de fazer estas videoconferência, e isto é um bocadinho o nosso projeto, aquilo que a nossa associação tem vindo a fazer, que é sobretudo responder aos desafios que nos vão sendo colocados da sociedade. Uhum. Eu penso que nós estamos quase no limite de tempo e, portanto, fizemos assim uma passagem por alguns dos projetos, sendo que faltou dizer só que na promo local nós conseguimos desenvolver um cariz também de encontro a um outro dos projetos que o Dr. Carlos Lacerda apresentou no início, que é a disponibilização de cabazes. Portanto, nós também temos essa componente dentro da nossa plataforma e, portanto, também é permitido, portanto, não só a ligação entre o produtor e o consumidor, mas a disponibilização dos produtos através da plataforma. Portanto, assim de uma forma muito sintética, fizemos uma passagem pelos nossos projetos, pelos nossos trabalhos, por aquilo que temos vindo a fazer. Acho que deixamos mais ou menos claro qual foi a motivação que nos levou a fazer isto tudo, não é? O que é que nos guia, o que é que nós pretendemos, queremos fazer alguma diferença na sociedade, queremos superar as expectativas dos nossos associados e queremos continuar a trabalhar com afinco, com os nossos saberes, com as nossas experiências, para tornar o mundo melhor. Muito obrigada por esta oportunidade e de divulgar o nosso trabalho e estamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, Alexandra, muito obrigada, Susana, e parabéns pelo vosso projeto. É de veras fantástico. Já temos aqui uma primeira questão e que passo a ler. Bom dia, fiquei muito interessada no projeto Promo Local. Creio que se enquadra nos conceitos da economia de partilha. Sendo assim, considerando um modelo de negócio que permita a geração de receitas, terá o mesmo sucesso? É sim. No início, quando expliquei um pouco o motivo, né, e a forma jurídica pela qual nós constituímos uma associação sem fins lucrativos, não é? E, portanto, o nosso objetivo é contribuir para que façamos de alguma forma algo diferente da nossa sociedade, contribuir para que a sociedade seja mais justa, mais equitativa, mais sustentável, mais saudável, que através da alimentação, da agricultura, de todos aqueles pilares que vos referenciei, mas nós não visamos o lucro. Portanto, nós quando olhamos para um projeto, não o vemos nessa perspectiva, não é? Não temos essa componente. Há muitos projetos, e portanto nós vimos até porque o Dr. Carlos Lacerda o partilhou há pouco, que estes projetos, se forem alavancados numa perspectiva mais de mercado, conseguiriam efetivamente ter alguma rentabilidade. Agora, neste momento, acho que nem a Susana conseguimos dar resposta a essa questão, portanto, fazem-se estudos de mercado e, portanto, muitas vezes estas ideias depois conseguem ser extrapoladas e conseguem gerar muita receita. Mas nós neste momento, e nossa forte motivação nesta fase é realmente conseguir chegar às pessoas, ajudar as pessoas a desbloquear determinadas situações com os nossos saberes e com toda a nossa experiência académica, profissional e, portanto, não tanto visar a questão do lucro. Posso só colmatar aqui a resposta Claro. da Alexandra, dizendo que efetivamente nós com os nossos projetos temos vindo a ganhar alguns prémios efetivamente monetários. Sim, no entanto, como a Alexandra também acabou de referir, como a associação não visa o lucro, todos os projetos visam haver um investimento nos projetos que vêm a seguir. E muitas vezes no próprio projeto, como é o caso, por exemplo, da A3S. Nós ganhamos um prémio
foi um prémio monetário, mas que é um prémio que é investido na totalidade no próprio projeto. Ou seja, ajuda-nos a chegar a mais pessoas, ajuda-nos a poder contribuir de uma forma ainda mais profissional. Muitas vezes também há todo um trabalho por detrás que envolve pessoas, não é? Nós Tem que ser pagas também, as pessoas têm que ser pagas. Nós, para concorrer a projetos e para fazermos este tipo de estudos, também requer muito trabalho da nossa parte e às vezes de colegas que nós também conseguimos perceber que têm essas competências de nos poder ajudar e chegar ainda mais longe, mas o objetivo é chegarmos sempre a mais pessoas e poder ajudar de alguma forma a alavancar aquilo que são os problemas que nos vão sendo também atribuídos ao longo do tempo. Muito obrigada. Uma questão, já percebemos, não são uma entidade com fins lucrativos, ponto, independentemente de depois poderem usufruir dos prémios e então alavancarem ainda mais a associação e os projetos que criam, mas para a criação desses projetos recorrem a algum tipo de apoio ou incentivos? Para já, nós temos concorrido a projetos nacionais e internacionais que implicam algumas coisas. Uma é tempo, disponibilidade de tempo, isso é dado por nós, algum saber na elaboração, cientificamente a saber escrever, não é? A saber preparar os documentos, não é? Ou sejam os relatórios, e montar, e portanto temos também, lá está, a questão das redes e das parcerias que nós fomos estabelecendo ao longo do tempo, portanto permite-nos ir buscar em determinados pontos algumas, por exemplo, no caso das Smart Villages, as aldeias inteligentes, nós contactamos obviamente presidentes de junta, pessoas que têm vontade, têm interesse em dinamizar as suas juntas, não é? E portanto há sempre um win-win, que nestes casos, e portanto o que nós aprendemos a fazer é que nem sempre é monetário, portanto, e há outros win-win para todos que são muito mais do que isso, e portanto é isso que nós temos vindo a jogar, é com estas valências. Portanto, nós não recorremos a fundo, até este momento nunca foi necessário recorrer, quer dizer, nós ganhamos os prémios, né, e temos uma estrutura a trabalhar, temos contabilidade e temos todos esses, portanto, e as pessoas são pagas, obviamente, não é? Mas não recorremos a fundos para poder trabalhar, somos nós próprios, portanto, o know-how da associação, das pessoas que constituem a associação, que dão resposta a tudo isso. Obrigada. Uma outra questão, Carlos, sim? Carlos Lacerda. Eu queria só colocar uma questão à Alexandra, meramente por curiosidade. Quem é que vos resolveu tecnologicamente as questões da plataforma? Foi algum colega, contrataram alguém, tem alguma valência interna? Porque, enfim, para fazer uma plataforma exige, obviamente, conhecimento. Nós temos uma das pessoas que trabalha connosco, que é a Joana Santos, tem uma empresa de marketing e, portanto, tem pessoas a trabalhar com ela que têm toda essa componente tecnológica, portanto, tem a parte toda a tecnologia da plataforma e depois a parte visual, portanto, e, portanto, como, mais uma vez, temos uma parceria, temos partilhado uma série de trabalhos entre nós, portanto, é nessa perspectiva que conseguimos, foram eles que fizeram todo esse trabalho da plataforma e tudo que nós temos, mesmo os cabados, é tudo feito através da plataforma, portanto, são eles que nos dão apoio e que nos fizeram o próprio site, e os logos e todo esse trabalho. Existe aqui também uma preocupação da nossa parte, além das pessoas que estão na associação, se identificarem obviamente com tudo aquilo que é o trabalho da associação. Uma das nossas preocupações é que o corpo que compõe a associação seja também interdisciplinar e multidisciplinar, porque isso também nos ajuda a termos outro tipo de capacidade e de concorrer a mais ideias e a mais projetos. Nesse sentido, tanto a Joana como o Luís têm competências, um ao nível mais da informática, outro ao nível do marketing digital. E todo o trabalho que vocês veem do site, todos os logótipos foram criados pela Joana e pelo Luís, todo o trabalho que está aí foi desenvolvido no fundo por eles, depois com o trabalho de bastidores do resto da equipa a dar a informação e as indicações de como é que deveríamos também fazer, ou seja, há aqui verdadeiramente um trabalho também de equipa por ser assim tão multidisciplinar, o que também nos ajuda a não necessitarmos ainda nesta fase de recorrermos a financiamentos ou outro tipo também
de ajudas. Eu só gostava de fazer aqui uma questão. Eu não sei, as pessoas que estão a assistir serão provavelmente pessoas que pensam em iniciar negócios ou desenvolver ideias, e eu acho que assim uma mensagem mesmo, que considero, quer eu e a Susana partilhamos disto profundamente, faz toda a diferença quando se lança alguma ideia, quando se faz alguma coisa, é ter de base uma boa equipa e boas relações humanas, porque depois com o trabalho e com ou sem apoios todo o resto se vai fazendo. Portanto, fundamental é o saber, obviamente, não é? Saber ter uma ideia estruturada forte, não é? Bem conseguida, bem, com uma boa revisão, com um bom trabalho académico que a suporte, não é? E depois uma boa rede que permita dar resposta, porque há sempre alguma pergunta que nós não temos resposta, sempre, alguma coisa que não pensamos e que vai surgir e portanto, se houver ali um núcleo forte de cabeças a pensar, acho que se consegue dar resposta a muita coisa. Muito obrigada. Uma outra questão. Vimos aqui excelentes projetos na vertente social. Há espaço face a estas novas tendências apresentadas para conjugar a vertente social com a viabilidade económica? A parte económica está sempre aqui na baila, não é? Susana, respondes tu a este? Posso responder. O Carlos Lacerda referiu na sua apresentação e muito bem. Eu também sou da área do setor agroalimentar. Todo o meu trabalho foi desenvolvido ao longo destes anos na área do setor agroalimentar, mas uma coisa que eu aprendi muito cedo é que as pessoas são mais importantes de tudo, quer nas relações pessoais, quer nas redes que se criam de trabalho. Há uma componente social importante e, como o Carlos Lacerda referiu também, a sustentabilidade tem que ser sempre analisada sobre a perspectiva de 3 pilares: o pilar social, o pilar ambiental e o pilar económico. Só assim é que nós conseguimos caminhar para sociedades mais justas e sociedades mais equilibradas, porque efetivamente a componente social acaba por estar sempre ligada à componente económica. Eu percebo que essa questão traga aqui alguma ambiguidade, porque efetivamente quando nós trabalhamos a componente social nós não visamos o lucro, ou pelo menos não é esse o nosso primeiro propósito, de visar o lucro. No entanto, os projetos para os quais nós trabalhamos e para os quais nós concorremos acabam por trazer sempre algum benefício económico que é depois gerado, ou seja, ele não é estanque, não é um valor que vai ser depois utilizado por nós para nosso benefício próprio, mas é um valor monetário que é transformado e volta a entrar outra vez na cadeia de valor, ou seja, nós estamos a falar de economia circular. No fundo, há aqui uma transição entre os vários stakeholders e as várias pessoas que trabalham nesta rede. Portanto, a parte social pode estar sempre associada à viabilidade económica. Para vos dar um exemplo, quando falamos nesta parte da agricultura, por exemplo, a componente das sopas ou dos cabazes, nós estamos, por um lado, a ajudar o agricultor, porque a associação ganha um prémio, o prémio vai ser investido na compra de produtos hortícolas aos produtores, e com esses produtos hortícolas, uma componente vai ser revertida na venda de cabazes, e essa venda de cabazes, uma parte da venda vai ser utilizada para oferecer as sopas com os excedentes também da agricultura às famílias mais carenciadas, ou seja, há aqui sempre um retorno económico que depois vai gerar ainda mais receita e permite chegar a mais pessoas, comprar mais cabazes, vender mais cabazes e gerar mais sopas. Estamos a falar mesmo de um conceito de economia circular e é isso que eu penso que será o futuro também dos modelos de negócio, é a parte social. Se não estiver presente, não há sustentabilidade no futuro para mantermos os nossos negócios a funcionar. Obrigada. Sim, Carlos. Sobre isto, eu gostaria eventualmente de dar aqui um apor sobre um case study que nós analisamos, que eu julgo que está no estudo até bastante desenvolvido, e que é um caso parecido com o vosso, que acontece em Londres, acontece efetivamente em Londres, e que é uma startup já de uma dimensão muito grande, que, focando nisto que disse a Susana, da sustentabilidade económica, que tem que estar sempre por trás, sobretudo para aquela expressão que ela utilizou 5 ou 6 vezes, para alavancar as boas ideias e os bons projetos, como neste caso,
e que eu acho que é muito interessante e que é um paradigma. O que é que eles fizeram nessa empresa que é muito idêntica nos seus princípios, idêntica à vossa? Eles foram ter com os agricultores ou com os produtores e propuseram a todos eles o seguinte: nós colocamos diretamente no consumidor e 70% do preço é para vocês, 30% é para a estrutura. O que é uma enorme vantagem relativamente ao preço pago pela grande distribuição. Okay? Ou seja, um preço de venda de um produto a 100 euros, por dizer qualquer coisa, como nós sabemos, sobretudo quem estuda economia, quem estuda estas coisas, aquilo que recebe o agricultor são 21. São 21. Okay? Quando a grande distribuição está a vender num hipermercado um produto a 100, normalmente, em média, enfim, dependendo do produto, das categorias, o agricultor está a receber 21. E, portanto, esta empresa propôs-se fazer o bypass, eu chego diretamente ao consumidor e daquilo que ele pagar, eu dou-te 70, que é mais do triplo do que tu tens atualmente, e fico com 30. E fico com 30 para quê? Para reinvestir. Para reinvestir. Porquê? Porque negócios deste género, plataformas deste género, têm que ter um fortíssimo investimento em comunicação. Comunicação, redes, publicidade viral e tudo. Para quê? Para que haja 10 milhões de portugueses que saibam o que é que vocês estão a fazer e como é que os produtos, o queijo de Reis, Trás-os-Montes ou os espargos de Vila Real podem chegar, de facto, às suas casas. Portanto, é necessário investir coisas enormes em comunicação. E, por exemplo, eles desenvolveram outra vertente que a vossa associação também pode vir a desenvolver, que é a vertente do supply chain. Ou seja, em vez de obrigar o agricultor a ir efetivamente entregar à Igreja da Senhora da Conceição em Vila Real, como vimos aí no vídeo, não é? Eles próprios fizeram outsourcing uma empresa de logística que tem um armazém refrigerado, que os produtos, ou seja, o produtor entrega lá os produtos e rapidamente fazem depois a entrega. Portanto, há todo um reinvestimento que, mesmo nunca perdendo o foco social, o foco sustentável e o foco de economia circular que vocês focaram, mas efetivamente há modelos de negócio que podem eventualmente ser explorados, e é esse caso concreto, e estamos a falar de uma empresa que já fatura hoje 30 ou 40 milhões de libras, quase 50 milhões de euros, e em que, efetivamente, partindo de uma posição socialmente justa, que é pagar um preço ao agricultor 3 vezes aquilo que ele recebe, conseguiu, apesar de tudo, reinvestir os seus lucros, os seus resultados, para fazer crescer, para robustecer toda esta ideia que é muito idêntica àquela. Obviamente, em Londres isto é fácil, com um mercado de 10 milhões de pessoas à volta, há uma procura enorme de produtos frescos, produtos da terra, produtos com sabor. Mas, enfim, à nossa escala e à nossa dimensão, há sempre uma hipótese de repensar modelos de negócio, tornando-nos virtuosos, sem desvirtuar essa componente social. Antes de passar à próxima questão, portanto, eu já lancei, entretanto, o questionário de avaliação, deve ter aparecido no ecrã de todos os participantes. Pedia o favor de preencherem, demora apenas 5 segundos, nem isso. E uma outra questão, segundo percebi, a vossa atuação é mais a nível local. Tem como objetivo alargar a atuação a nível nacional? Eu esta posso responder, e sim, nós atuamos efetivamente na primeira escala a nível local, mas como vimos na plataforma Promo Local, nós alargamos à escala nacional e fizemos-o como, porque também, e como estava a Carlos Lacerda a dizer há pouco, a aposta na comunicação é fundamental. E nós tivemos a sorte de ter uma pessoa que trabalha connosco, que é muito boa nesta área da comunicação e do marketing digital, e portanto nós conseguimos fazer chegar a nossa plataforma a vários pontos e portanto tivemos os convites da TSF, da SIC e vários convites para divulgar o nosso trabalho e portanto nesse sentido, e depois dessas divulgações, efetivamente a comunicação faz todo sentido e faz toda a diferença, cada vez mais nos chegaram
pedidos de várias partes do país, portanto nós deixamos o local e passamos ao nacional e portanto para dar resposta a isso e para não desvirtuar o princípio que nós tínhamos aqui, portanto e não aumentamos a pegada ecológica de todos os princípios nos quais nós assentamos, então estabelecemos as tais parcerias para podermos desta forma dar resposta localmente, em termos nacionais, mas conseguir em todos os pontos em que nos eram solicitadas a nossa atuação, conseguirmos dar resposta. Portanto, a resposta é, sim, começamos de uma forma local, quer dizer, nós trabalhamos, a Susana trabalha em Vila Real, eu trabalho no Porto, portanto, o local agora é global, não é? Mas, e portanto, conseguimos chegar a todo o país e o nosso objetivo, em alguns projetos que temos vindo a concorrer agora, é conseguir chegar ao mundo todo, não é? Conseguir chegar de alguma forma e conseguir levar o nosso trabalho a nível internacional. Portanto, não ficamos só no local, sim, escalamos para o nacional já e pretendemos evoluir ainda um pouco mais para o internacional. Porque, Alexandra, queria só salientar que a nossa associação é muito recente. Nós, em 2018. Exatamente, e a partir de 2018 nós já temos aqui uma série de projetos com bastante sucesso, mas porque começamos de uma forma muito estruturada, muito devagar. Nós achamos que é muito importante, numa fase inicial, consolidar bem todo o tipo de trabalho que está por trás de uma associação e dos projetos, que é as parcerias têm que ser bem consolidadas. Se começar de uma forma local também nos dá uma segurança diferente, aquilo que nós implementamos também queremos implementar bem, ter uma projeção mais pequenina para depois podermos alavancar para um nível mais global. Com as Smart Villages, o objetivo já era esse, era de nós podermos também, além de termos algumas aldeias que estão neste momento em Vila Real, alargar isto a uma projeção maior à região e depois também alavancar para outras regiões do país. Com as parcerias que nós temos também é mais fácil conseguirmos chegar, por exemplo, às câmaras municipais, que são parceiros estratégicos para determinados projetos internacionais, que também requerem parceiros maiores, as universidades, com as quais nós neste momento também já temos colaboração e que nos tem também ajudado a consolidar também estes nossos conhecimentos e, por exemplo, com a Promo Local, com a plataforma que nós desenvolvemos, nós acabamos por criar uma parceria que foi muito importante para nós, que foi com o Ministério da Agricultura, porque conseguimos também fazer parte da plataforma Alimento Quem Alimenta e todos os produtores que estão na nossa plataforma têm uma visibilidade ao nível nacional que não teriam se não tivessem também nessa plataforma do Ministério. Que desde já também queria só dizer que alguns dos nossos produtores que estão na nossa plataforma conseguiram contratos com empresas multinacionais, o que é muito bom, porque nesta fase onde tudo parece tão complexo e as coisas às vezes parecem não terem se calhar um futuro tão risonho como nós queríamos que fosse, não é? Porque efetivamente o Covid veio estragar aqui alguns dos planos à maior parte das pessoas e dos negócios, mas também foi uma forma das pessoas se reinventarem, porque nós tínhamos produtores que nunca tinham trabalhado com as redes sociais e foi uma forma deles aprenderem a trabalhar com as redes sociais. Por exemplo, nós temos um caso de um senhor que partilha todos os vídeos, a forma como produz, desde o semear, por exemplo, vou falar do caso específico do espargo, desde a forma como tem que se fazer o crescimento do próprio espargo, a apanha do espargo. Eu acho que isso é um processo interessante. Os nossos consumidores também são mais conscientes, são pessoas que estão cada vez mais informadas, gostam de saber qual é o método de produção, onde é que foi criado, como é que foi criado, e eu acho que também é importante nesse sentido. Muito obrigada. Uma outra questão. Como vimos, as parcerias apresentadas foram um aspecto central nos projetos apresentados. Que conselhos poderiam dar a novos empreendedores para identificarem e consolidarem parcerias com outros atores? Posso responder, Susana? Queres responder? Pronto, as parcerias são fundamentais, como acho que conseguimos demonstrar aqui, e portanto não só no nosso projeto, como em qualquer projeto, não é? Se conseguir estabelecer parcerias com entidades ou com empresas que possam ter um interesse direto ou indireto para a atividade que se desenvolve, são fundamentais. É assim, como é que se estabelecem?
a pergunta era como se estabelecem, certo? Sim. Ou conselhos é que dão para se estabelecer? Exato. Assim, alguns chegam-nos, não é? E outros temos que os procurar, não é? Temos que contactar, temos que, um processo mais ou menos simples, marcar as reuniões, apresentar os nossos trabalhos, sempre na perspectiva, porque as pessoas, o princípio básico da nossa sociedade, feliz ou infelizmente, é sempre, as pessoas fazem se tiverem alguma coisa a ganhar com isso, mas pronto, é assim que funciona na generalidade dos casos e portanto, e há sempre um ganhar, não é? Ou seja, e lá está o ganhar que nós acho que também evidenciamos aqui, não tem que ser só de cariz económico e portanto há sempre um ganhar, as pessoas ganham sempre, sejam através de comunicação, sejam através de divulgação, seja através de trabalhos partilhados, seja através de saberes partilhados, portanto acabam sempre, portanto é neste sentido que nós temos tentado chegar às entidades, demonstrando aquilo que podemos dar, dizendo aquilo que esperamos receber e portanto neste sentido vamos estabelecendo as parcerias, portanto o conselho é sempre esperar que nos cheguem, mas não nos vão chegar e portanto é preciso procurar, é preciso ir atrás daquilo que é importante, daquilo que nos faz falta, as nossas lacunas, chegar às pessoas, apresentar, dar sempre uma apresentação de algo em troca e portanto só assim é que se fazem parceiros e pronto, e depois as relações serem sólidas e sérias e portanto tudo funciona. Nós temos também desde o início um princípio que está subjacente à associação, que é estabelecer relações de confiança e para isso as relações próximas com a comunidade são mesmo muito importantes. Nós tentamos o mais possível. Não quer dizer que em todos os projetos isso seja possível e em todas as ocasiões, mas nós tentamos sempre conhecer bem as pessoas com quem trabalhamos, tentamos, com o caso dos produtores, posso dizer-vos que eu andei de porta a porta, conheci cada produtor, a grande maioria dos produtores estão na nossa plataforma, eu conheci-os pessoalmente, portanto há um trabalho de confiança que se estabelece, de mostrar qual é o objetivo do trabalho, em que é que eles nos podem ajudar, qual é a mais-valia, isso também é muito importante. E depois, obviamente que para isso há um parceiro que é completamente estratégico, mais do que as pessoas propriamente ditas, são as pessoas que geram essa confiança às outras pessoas. Há aqui um terceiro, que são as juntas de freguesia. Os presidentes da junta são parceiros, na minha perspectiva, muito importantes para estabelecer aqui a ponte de confiança entre as associações ou entre as startups, seja aquilo que for, e as pessoas, porque sem as pessoas não se fazem projetos. E depois também é mais fácil, quando nós apresentamos os nossos projetos, ter ideias sólidas. Acho que é importante nós termos sempre uma ideia daquilo que queremos fazer com o outro e apresentar já uma ideia, um projeto e depois ouvir aquilo que é a necessidade das pessoas. Podemos sempre tentar trabalhar um bocadinho mais os projetos, se não forem de encontro àquilo que nós temos para oferecer, nunca recusar uma ideia à partida e tentar trabalhá-la de forma a servir o interesse da pessoa que nos procura, isso também é importante. Obrigada. Vamos então agora à última questão, que já foi em parte respondida com um dos vossos projetos, mas eu penso que esta questão tem mais a ver com o projeto dos produtores. Que é, acreditam que há espaço para internacionalizar e escalar estes projetos ou pelo contrário, a vertente local e as parcerias locais são fundamentais e intransponíveis para modelos globais? Não, tudo isto que a Susana acabou agora de dizer faz sentido e faz sentido porque foi num projeto que iniciou-se a nível local, mas depois quando passamos a nível mais nacional, como partilhamos na promo local, nós já não conhecíamos os produtores ali da zona de Leiria, nem os produtores do Algarve, porque poderia ter sido possível, mas não foi possível. E portanto, quando as coisas começam a escalar, agora, não é intransponível, não é? E as relações de confiança também se estabelecem, não se estabelecem só com o contacto direto, estabelecem-se de outra forma, com a valorização do trabalho e com tudo isso. Portanto, a resposta à pergunta é que não é intransponível, portanto nós entendemos que sim, que para alguns projetos estamos a passar a ir para além do local, no entanto, pronto, nos que conseguimos chegar às pessoas de uma determinada forma chegamos, nos que conseguimos chegar de outra forma chegamos. E depois aquilo que a Susana estava a dizer há bocado, nas parcerias e quando se passa para um nível mais global e um nível mais...
é importante que quando se estabelecem as parcerias, quando se fazem as coisas, acho que agora, eu já trabalho há muitos anos, ainda por cima sou da área de Direito e portanto conheço muitas destas realidades, estabelecem-se muitas coisas para nada. E portanto quando se estabelecem, que seja com determinado fim concreto, que as coisas sejam assentes, sejam sólidas. Portanto eu acho que aí é que faz toda a diferença. Obrigada. Bom, não havendo mais questões, vamos dar por Carlos. Eu acho que só faz falta aqui uma última pergunta, que é o que é preciso para fazer parte da vossa associação? É só ir ao site Grow Green Food Association, inscreverem-se como associado, teremos todo o gosto em tê-los como associados todos e portanto poder colaborar de alguma forma com o nosso trabalho e com o nosso saber também para vocês, portanto sendo associados estaremos a trabalhar para todos os associados da nossa associação. Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada por esta oportunidade. Estaremos com chave de ouro este ciclo de webinars. Os ateliês de negócio, portanto, terminam hoje, foi o último. Em breve haverão mais eventos que vão ser atempadamente divulgados tanto no site do projeto como nas redes sociais, mas nós terminamos hoje e quero agradecer a presença de Carlos Lacerda com a sua excelente apresentação, à Alexandra e à Susana por trazerem este projeto fantástico e agradecer a paixão com que falam sobre o vosso projeto, porque nota-se que é decoração, que é algo que realmente é muito vosso, muitos parabéns. E a todos os participantes, mais uma vez, muito obrigada e espero que continuem a acompanhar o projeto Get in Business no site, nas redes sociais e em próximos eventos. Obrigada a todos, bem-ajam. Obrigada. Obrigada. Obrigada.